E aí, gente, era nem isso aqui. No episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema que a gente escreveu num capítulo do nosso livro atrelado ao canal Aranha Science Geral, né? Que é o Enki de Jones Ex Natura, que é esse livro aqui. Opa, esse livro aqui, que está de graça nessa semana, por exemplo, e que a gente fala sobre os temas principalmente atrelados a jogos, né? Em alguns pontos. E o foco no último capítulo é sobre o nível de complexidade em jogos, principalmente na criação de inteligências artificiais que jogam jogos, né? Que é um tema que talvez pegou mais fama. Não foi o primeiro modelo que tentou fazer isso, mas um dos mais conhecidos é o Agent 57, ou Agente 57, que era um sistema da DeepMind. DeepMind que fez o AlphaGo, fez o AlphaStar e vários sistemas de IA. E é da Google, é uma das empresas de IA mais conhecidas, talvez a mais conhecida do mundo, junto com o OpenAI. E eles fizeram esse paper inicial anteriormente, né? Daquele 2020, mas já tinham feito antes uma versão anterior que jogava Atari, né? Então qual é a questão? É testar jogos, no caso, jogos jogos de Atari, né? Testar o uso de IAs, né? Para jogar esses jogos, né? Usando uma coisa chamada Reinforcement Learning, que você usa ações durante os frames por segundo do jogo. Outra coisa chamada Temporal Difference Learning, para você conseguir meio que alinhar, fazer o sistema aprender quais são as melhores ações em determinado estado do jogo, dependendo da tela, os obstáculos, oponentes e coisas assim. Esse é o exemplo do gameplay do jogo Alien. Eu vou avançar um pouco aqui. Então o sistema vai aprendendo, né? Usando o Reinforcement Learning como base. Eles aplicaram isso para 57 jogos, né? Para 51, não lembro. E isso virou febre. Várias pessoas na IADA estão fazendo isso daí, né? Então, tá mostrando aqui a porcentagem dos scores, né? Dos seres humanos e dos agentes. E com o tempo, em diversos jogos, alguns que eu vou mostrar, eles disseram que era mais difícil, como Montezuma Revenge, o Pitfall, por exemplo, e o Private Eye. São jogos que a curva de aprendizado era maior e o sistema tinha dificuldade de passar ao ser humano o seu resultado. Então aqui, um jogo chamado Solaris, um agente jogando. E no caso você tem aqui as posições dos frames ao longo do tempo, que denotam onde o personagem está, onde os objetos estão. E você quer ter algo chamada função de valor, né? Que vai maximizar as recompensas, que no caso é você vencer a tela, você acertar os inimigos. São uma soma de recompensas, que a gente chama de tabela aqui, para fazer que o sistema aprenda, né? Ele tem que maximizar as recompensas. Até de certa forma inspirado no Reinforcement Learning em algumas questões de aprendizado de reforço no cérebro também, mas bem de leve, né? Nada demais. Aqui tá a forma que eles usam, né? A gente tem long short term memory, que é uma coisa extremamente importante para meio que fazer uma hierarquia da tipo, uma memória hierárquica da forma que você vai, tipo, de repente uma ação que é relevante no momento pode ser relevante no futuro. Você meio que o sistema guarda isso, né? De forma hierárquica, memória episódica, que é relacionado a grupos de ações que o sistema aprende que são boas em determinados momentos que usam de forma procedural. Enfim, além de outras questões, é, Bandits é uma forma
de aprendizado também é bem relevante. Eles não estão falando aqui também que usam Monte Carlo, que é um algoritmo de probabilidade, né? Também muito relevante em jogos, no caso. E uma coisa também importante nesse contexto é os atores, que os agentes, né? Os personagens, os inimigos, a parte de aprendizado, reinforcement learning. E o replay buffer, que é você repetir essa ação no jogo, né, várias vezes para que o sistema aprenda. Entre outras coisas aqui que a gente não precisa falar com tantos detalhes, né? Aqui, por exemplo, é o sistema jogando Montezuma Revenge. Que é um jogo difícil, né? Dá pra ver que no começo ele tem dificuldade. E com o tempo ele vai aprendendo. Bom, nesse caso ele não aprendeu, mas Montezuma Revenge é mais difícil. E eles vão mostrar isso. Montezuma Revenge é mais difícil. Pitfall também. Aqui pelo menos eu tô jogando melhor Pitfall. Montezuma Revenge eu acho que é mais difícil que Pitfall, na minha opinião. É... Então, esses são sistemas de IA que eles meio que usam reinforcement learning, né? Que é importante ressaltar que é extremamente importante em de jogos digitais. E tem vários artigos nesse tema recentemente tentando melhorar esses resultados, né? E nem todos os jogos o sistema foi melhor que o ser humano. Como no Montezuma Revenge, como no Pitfall e o Private Eye. Então, por exemplo, quero mostrar um exemplo prático, né? A gente tem aqui o Montezuma Revenge, já um pouco maior. Então dá pra ver que é um pouco difícil. A melhor forma aqui é eu vir por aqui, pular as caveiras. Vou ter que pular de novo. Volta pra cá. Vou pra direita aqui. Desço esse negócio. Pego isso. Ó, já morri. Dá pra ver que o jogo é difícil. Mesmo já tendo jogado, pra mim é difícil jogar. Pode tentar também. A curva de aprendizado dele é um pouquinho menor. No caso do Pitfall, também a gente tem a mesma coisa. Ele fica mais difícil, por exemplo, essa parte. Aqui tem que pegar a corda. No caso é IA, tem que aprender a fazer isso, né? Nesse caso é eu jogando. Mas só pra mostrar como esses jogos, eles... Jogos que realmente foram difíceis pra IA. Eles são difíceis para seres humanos também. Vamos ver se eu consigo agora. Nossa. Pera, eu tenho que ir pra baixo. Pronto. Essa parte eu acho mais difícil. E foram jogos que esse sistema 857 teve dificuldade, por exemplo. Eu quero mostrar aqui. Vou mostrar o paper depois, tá na descrição. É outro paper de outra empresa. Talvez nem seja empresa. Na prática, né? Que mostra aprendizado a curva de aprendizado em diferentes jogos, como Alien, Abidar, o de boxe, por exemplo, que é bem famoso. E a gente vai ter aqui embaixo um monte de número event, por exemplo, para ver que o gráfico ele começa lá embaixo e somente depois de um tempo ele tem uma curva melhor, né? Diferente do Pac-Man, por exemplo, e Kung Fu Master, que são jogos conhecidos, você tem realmente uma curva melhor. O Pitfall é estranho porque é uma coisa reta e constante.
O Qbert, que é um jogo também meio difícil. O Private Eye, que parece ter até mais dificuldade que o Summer Revenge. Que ele realmente começa bem mal pra depois estabilizar. Então, é interessante ver que não é a quantidade de informação no jogo que deixa ele difícil pra IA, do ponto de vista computacional, mas é a forma como ele é construído, né? Que aumenta a dificuldade. Então não precisa ter muitos pixels, blá blá blá, de informação na tela. Eu creio que Dark Souls é difícil, por exemplo. Mas tem jogos do Atari que tem pessoas que vão ter mais dificuldade que no Dark Souls. Então, tem essa questão, por exemplo. Eu queria mostrar outra também. Esse paper também é interessante. Ah, eu não mostrei o paper. É esse paper aqui, tá? Dos gráficos. Tá na descrição. 2022. E esse daqui também eu queria mostrar. Desses autores aqui. 2021. E nesse também tem uma tabelinha. Acho que tem aqui. Vamos vir aqui primeiro. Opa. Aqui primeiro. Só um exemplo, né? Então você tem os estados do sistema, que é o mapa do jogo, os elementos. E você vê isso de forma pixelada, né? O sistema ele vê isso de forma pixelada, não vê como nós seres humanos, entre aspas. E aí tem os estados do sistema. O sistema aí tem que explorar esse ambiente do jogo e tentar ter os melhores resultados. No caso de Reinforcement Learning, maximizar as recompensas e diminuir as penalidades, né? Seria morrer, não passar da tela, blá, blá. Enfim. Eu acho bem visualmente interessante esse gráfico. E aqui também mostra a questão de exploração em cada jogo, né? No Alien, no Midar, entre outros. Por algum motivo não tem Castlevania nenhum. Eu não sei o porquê. Castlevania é um jogo bem dinâmico. Que você interage com bastante coisa. Eu creio que seria um ambiente legal pra testar. Tem Asteroids, por exemplo, aqui. Que também é um jogo relativamente difícil pra IAs. Mas é estranho que não tenha Castlevania do Atari, né? Mas enfim. Até que seja impossível, né? Então, eu escrevi um capítulo inteiro só sobre isso, né? Focado em explicar o porquê dessa complexidade. Como que é a medida na prática, né? Não não é a complexidade de você gerar uma IA que joga um jogo por causa do tamanho da informação do jogo. Quantidade de pixels, gráficos, que é 3D. Isso não é o que deixa o jogo complexo. O que deixa o jogo complexo é a forma que o design dele é feito. E aí deixa ele mais complexo. Computacionalmente, ao ponto de uma IA não conseguir ser melhor que o ser humano em alguns jogos. Porque computacionalmente eles são difíceis. Então, espero que esse vídeo tenha sido útil. Queria falar bastante sobre esse tema. Até o próximo.